Obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que me deixa de estar aqui. Eu sou apenas um vaso em tuas mãos. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Fala conosco, Pai. Oh, Deus, a tua palavra é vida para nós. A tua palavra é pão para nós. A tua palavra é cura para nós. Usa-nos, Deus. Usa-nos e fala conosco. Faz-te achado de nós nessa manhã. Por meio da tua palavra, venha nos curar, venha nos libertar. Continua a nos libertar. Continua, Pai, a nos tirar das terras de esquecimento. Continua, Senhor, a estar com a nossa família. Continua, Pai, com a tua bondade e misericórdia. Continua, Pai, com teu amor. Oh, Senhor, com que nos amaste, mesmo antes de haver o mundo. Jesus Cristo é o Senhor. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Aleluia! Não está você tão grato? O Senhor te trouxe aqui. Aleluia! O Senhor te trouxe aqui para lhe adorar. Para lhe adorar. Para lhe adorar. Aleluia! Amém. Sem mais demora, vamos abrir então vamos abrir as nossas Bíblias. Estamos no livro de Gênesis, amém? Amém, irmãos? Quem sabe que estamos a desfrutar o livro de Gênesis? Põe a mão no ar. Quem sabe que estamos a desfrutar o livro de Gênesis? Põe a mão no ar. Deus abençoe, amém? O livro do começo. O livro do começo de tudo. Amém? Da criação de Deus. É o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós vamos aprender, vamos tomar conhecimento de que existe um Deus. Amém? Existe? Irmãos, durante a pregação, vou querer mesmo a colaboração dos irmãos, amém? Vou querer mesmo a colaboração. Então, o livro de Gênesis nos apresenta, em primeiro lugar, Deus que criou os céus e a terra, amém? O Deus que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E, graças a Deus, nós estamos nesse livro. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo. Esse capítulo retrata a queda do homem. A primeira queda que o homem teve. Amém? Mas, diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aleluia. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Amém? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido
e ele comeu. Amém? Quem é o marido? Quem é o marido? Amém. Abriram-se então os olhos de ambos, dos dois. Amém? E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Ele deve ter chamado, né? Deve ter chamado pelo nome dele. Onde estás? Deve ter chamado. Adão! Adão, onde estás? Ele respondeu. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus, que te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. No verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, quer dizer que Deus falou para a mulher, amém? Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, agora o Senhor dirigiu a palavra a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Aleluia. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Glória a Deus. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o
de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Aleluia! Aqui então vimos os pormenores da queda do homem. Amém? Vimos os pormenores da queda do homem. A primeira queda, porque ele depois teve mais quedas ainda. Mas para chegar aqui na queda do homem, nós começamos já há duas semanas falando do livro de Gênesis. Então, no capítulo 1 de Gênesis, a palavra diz, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Amém? Quem criou os céus e a terra? Quem criou os céus e a terra? Deus. E isso foi pela sua palavra. E o verso, isso vem logo no verso 1. Portanto, sem mais dúvidas, sem mais perguntas, eu já sei que quem criou os céus e a terra que existem onde nós estamos foi Deus. Amém? Não foi nenhum cientista, não foi nenhuma outra coisa, mas foi Deus que criou os céus e a terra. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora vamos nos situar um pouquinho, né, antes de nos espelhar aqui na queda do homem. Vamos nos instalar lá no princípio, onde Deus começou a fazer a sua obra. Amém? Deus começou a fazer a sua obra. Louvado seja o Senhor. Então, no verso 2, nós vimos que a terra era sem forma e vazia. Amém? A terra era sem forma e vazia. Vocês sabem uma coisa vazia, como é que fica? Se não tem forma, imagino, né? Nem imagino, eu não imagino. Mas pronto, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas. Sabe? Trevas é escuridão. Amém? Havia trevas na face do abismo. Havia trevas. Diz, havia trevas. Louvado seja o Senhor. Havia trevas na face do abismo. E o que nós vimos lá, o Espírito de Deus, aleluia! Deus já começa a operar, já começa a trabalhar, aleluia! O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, aleluia! Naquela escuridão, naquele abismo, o Espírito de Deus começou a trabalhar. Louvado seja o Senhor pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o homem jazia na região da sombra da morte. O homem, sem a presença de Deus, ele estava na escuridão. Ou está na escuridão aquele que não tem Jesus, aquele que não tem Deus. Hoje, ainda hoje, vive como uma terra sem forma e vazia. E ainda por cima, com a escuridão. Amém? Porque o livro de João, capítulo 1, vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... O Verbo era Deus. E tudo foi feito por intermédio deste Verbo. Aleluia! Este Verbo, nós sabemos que este Verbo é Jesus Cristo. Aleluia! Este Verbo é o Filho de Deus. É Jesus Cristo. É a própria palavra de Deus. Amém? Porque esse Verbo é a palavra. Então ele vai dizendo que
Todas as coisas foram feitas por intermédio dessa palavra. E sem ele, amém? Essa palavra é uma pessoa, amém? Essa palavra é uma pessoa. Louvado seja o Senhor. Essa pessoa é Jesus Cristo. E tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! Nada do que foi feito se fez sem ele. Assim estava no princípio, quando o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, louvado seja o Senhor. E qual foi o primeiro trabalho? Qual foi a primeira palavra que Deus lançou para trabalhar, para começar a trabalhar? Louvado seja o Senhor. Haja luz. Que nesta manhã haja luz na sua vida. Irmão, é de verdade. Haja luz na minha vida. Muitas vezes nos enganamos, pensamos que estamos... Não, eu já estou na igreja, eu já recebi Jesus, eu já fui batizado, mas a tua vida é trevas. Esta manhã o Senhor está a te dizer, amém? Haja luz! Haja luz! Haja luz! E houve luz. E houve... A palavra do Senhor não volta vazia. E houve luz. Louvado seja o Senhor. Agora, o Senhor precisou separar as trevas de um lado e a noite, aliás, e as trevas é a mesma coisa que a noite. E o dia e a luz do outro lado. As trevas, Deus chamou noite. E a luz, Deus chamou. Estamos numa aprendizagem, amém? Então, estamos a ver que Deus separou o dia e a noite, amém? Louvado seja o Senhor. Nós somos filhos da luz, amém? Nós somos filhos da luz. Não somos mais filhos das trevas. O filho das trevas, ele espera a noite para fazer aquelas coisas que não se devem fazer. O filho das trevas, ele espera a noite para matar, para roubar, para destruir. Mas nós somos filhos da luz, amém? Nós somos filhos da luz para dar vida, e vida em abundância. Por isso, irmãos, há necessidade de que nós, no nosso interior, haja luz. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas. Louvado seja o Senhor. Então, foi ali no princípio que Deus começou a manifestar a sua, ou a desenvolver, ou a refazer a sua criação. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, lá no Gênesis capítulo 1, no verso 26, só para dar assim um resumo rápido. Depois que houve luz, depois que Deus separou os céus, aliás, separou o dia e a noite, Deus resolveu criar os céus e a terra. Agora prestem mesmo atenção porque já não estou a ler. Deus resolveu criar os céus e a terra, fez o firmamento de cima, que é o céu, e fez também a terra. Só que esta terra, ela surgiu das águas, amém? Separou as águas, separou e ajuntou, que hoje chamamos de mares,
Amém? E fez surgir a porção seca que nós chamamos de terra. Aleluia! Fez surgir a porção seca que nós chamamos de terra. E então povoou os céus com as aves e mandou, abençoou para se multiplicarem. Abençoou também a terra. Primeiro disse que haja relva, né? Haja verde na terra. Começou agora a arquitetar, começou a fazer o arranjo, aquilo que estava sem forma e vazio, ele começou a fazer o arranjo. E tudo ficou muito bonito. Tanto os céus, depois, no quarto dia, estabeleceu os luzeiros de cima, que é o sol, a lua, as estrelas. Aleluia! Aqui embaixo também povoou os mares, pôs peixe nas águas, nos mares, as aves, tanto vamos supor, né, as aves daqui da terra, as galinhas que não voam, né? Galinhas, patos, tudo. Ele povoou, pronto. Preparou uma condição, preparou, arquitetou tudo e viu Deus que isso era bom. Aleluia! Tudo que Deus fez era aleluia! Tudo que Deus faz é bom. Aleluia! Tudo que Deus faz é bom. Quando Deus entra na tua vida, é bom. Ainda que pareça que não está, mas o Senhor, quando entra nas nossas vidas, pode encontrar tudo desarrumado, pode encontrar tudo estragado. Quando o Senhor entra na nossa vida, é bom. Aleluia! Porque Ele refaz. Porque Ele refaz. O que Ele encontra estragado, Ele refaz. Se você permitir, claro. Então, vimos lá no princípio que o Senhor, aleluia, preparou as condições, colocou os animais na terra, cada um segundo a sua espécie, colocou os animais em macho e fêmea para reproduzirem, e tudo que Deus faz, abençoa, irmãos. Tudo que Deus faz, abençoa. Aleluia. Tudo, e se você tiver a servir a Deus em espírito e em verdade, o Senhor vai te abençoar. Vai te abençoar. Nada você faz para Deus em vão. Tudo o Senhor recompensa. Aleluia. Se você o busca em verdade, se você o busca em espírito e em verdade, terás recompensa. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor colocou o homem no jardim e tal. Vamos. Estamos lá no princípio. Estamos lá no princípio. Amém? O Senhor já preparou o ambiente no jardim. Aleluia! Agora vamos ver. Ele lá no jardim colocou árvores de frutos, e pôs 2 árvores no centro do jardim. Aleluia. Depois, no 5º dia, já tudo preparado. Aleluia. Tudo preparado, até rios. Haviam 4 rios que saíam lá do jardim, cheios de ouro, outros não sei o quê, com pedras preciosas. Tudo preparado. Agora ele pensou, bom, já fiz o boi, já fiz o boi com a sua esposa, ou com a sua mulher, ou com a sua fêmea. Já fiz o cavalo, já fiz a galinha, já fiz isso. Agora preciso fazer quem? Então vimos em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e... Façamos o homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus porque somos esse homem. Amém? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Louvado seja o Senhor. E deu a este homem a liberdade de agir. Amém? Deu a este homem a liberdade, chamado livre-arbítrio, ou a liberdade, a soberania.
deu a liberdade, não lhe fez como um robô, vai para aqui, faz aqui, etc, etc. Deus fez o homem para ele mesmo, aleluia, para ele mesmo tomar a sua decisão. Até hoje o Senhor não te obriga. Até hoje que estamos nessa fase, na era do Espírito, o Senhor não te obriga. Louvado seja o Senhor. Ao homem foi dada uma liberdade. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Amém, eu aceito. Quer ser batizado? Amém. Eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador e quero ser batizado. Aleluia! Porque eu sei que isso é bom. Depois que o Senhor formou o homem, criou o homem e a mulher, já conhecemos a história, como foi feita a mulher. Ele viu que isso era muito bom. Aleluia! Viu que era muito bom. Irmãos, podemos até nos perguntar, então o Senhor fez tudo muito bom? Como é que está tudo assim estragado? Como é que nós estamos assim? Mas quero te dizer nesta manhã, quero te dar uma boa novidade. Que os planos de Deus, aleluia, os planos de Deus nunca serão frustrados. Ele é o alfa, ele é o ômega, aleluia, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o soberano Deus. Por que então o mundo está assim? Ele é soberano, amém? Ele é soberano. Então, vamos passar aqui então, para a queda do homem. Este homem que Deus criou, que Deus disse muito bom, que lhe colocou lá no jardim, e disse, olha, de toda sorte, colocou, depois fez a Eva, né? Agora já não estava sozinho, estava com a Eva, já tinha dado o nome aos animais, amém? O Senhor, lá no jardim, colocou 2 árvores, no jardim do Éden, disse para Adão, olha, de todas essas árvores vão se alimentar. Podereis comer dos frutos de todas as árvores que estão aqui. Mas desta aqui não comereis e nem toqueis. Porque no dia em que comerdes, o que aconteceu? O que aconteceria? Certamente morrerás. Não estava a falar para os dois? Certamente morrereis. E o Senhor deixou aquela orientação, aquela instrução. Nós, muitas vezes, ouvimos a palavra de Deus. A palavra vem nos instruir. A palavra vem nos iluminar. Mas, pura e simplesmente, não praticamos, desobedecemos. E o que estava para acontecer, o bem que estava para nos surgir, deixa de acontecer. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, Adão e Eva ficaram lá no jardim, com a recomendação de que não podiam comer daquela árvore. Mas eles, aleluia, a Eva, não sei se Adão foi aonde, se tinha ido aonde, não sei onde é que ele tinha ido. A Eva saiu do lado do Adão. Saiu do lado do Adão e foi num lugar que não sei, estou a imaginar. Vocês imaginem também onde é que a Eva foi. Se foi buscar lenha ou quê? Porque o Senhor lhes deu ordem para se alimentarem mesmo, né? Louvado seja o Senhor. Não sei se foi procurar fruto sozinha, deixou Adão aí, ou o Adão é que saiu, foi procurar fruto. Só sei que apareceu a serpente. Irmãos, sabem quem é a serpente?
Sabem quem é a serpente? A Bíblia diz que o diabo é a antiga serpente. Aleluia. Apocalipse diz que o diabo é a antiga serpente. Quando você está mesmo a sonhar já com as serpentes, é o diabo mesmo. É a ação do diabo. Você está a sonhar com a serpente, toda hora sonha com a serpente. É uma sabotagem mesmo que tem a ver com o diabo. Não tem nada de Deus. Então ele é a antiga serpente, conforme está em Apocalipse. Apareceu a Eva e começou a lhe dar conversa. Irmãos, muitas vezes nós caímos no erro por causa das conversinhas. Amém? Você saiu daqui bem cheia de desfrute, desfrutaste, alegre, recebeste bênção, recebeste cura, mas chega aí já no caminho, já encontra uma amiga que nem reúne, ou a vizinha que não reúne, começa já a te contar coisas, você se envolve naquilo, irmãos, certamente podes te perder. Amém? É por isso que a Bíblia nos diz, em Salmos capítulo 1. Alguém sabe Salmos capítulo 1? Para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que falam mal de Deus, aqueles que a vida deles é fofoca, aqueles que a vida deles, da boca deles só saem coisas do mundo, coisas mundanas, que não edificam. Aqueles que tudo fazem, menos falar de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Então a Eva deu conversa a Satanás, deu conversa a serpente. O que aconteceu? A Eva caiu. O que aconteceu? A Eva caiu, comeu do fruto, e não ficou só por aí. Ela também pegou no fruto, foi dar a quem? Foi dar a quem? Louvado seja o Senhor. Ela também pegou no fruto, foi dar a Adão. E Adão, eu amo a minha mulher que está me dando. Adão pega também no fruto e come, amém? Adão pegou no fruto, também comeu. A partir daí, o homem que foi criado muito bom, entrou a morte no homem, entrou a doença no homem, entrou a escuridão no homem, as trevas entraram, amém? Amém? O homem que Deus criou no jardim é um homem perfeito, não tinha defeito nenhum, não tinha pecado. A partir do momento que comeram daquele fruto que Deus disse para não comer, acabou. Começou a guerra com o homem, começou o sofrimento do homem, começou o problema do homem. Você se pergunta, mas eu fico assim eu estou assim por quê? Essas coisas estão a me seguir, mas o mundo está assim por quê? Começou lá no jardim, amém? Começou lá no jardim, o mal começou dos nossos pais, dos nossos ancestrais, começou de Adão e Eva, lá onde começou o mal. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, lá começou o mal, e o mal foi se multiplicando, e o pecado foi se multiplicando. Aí cometeram o pecado da desobediência, desobedeceram, e o pecado entrou neles, ficaram contaminados, enfim, a sua mente ficou contaminada, ficaram a saber do bem e do mal, agora ficaram também que nem Deus, ficaram pequenos deuses. Então Deus viu isso e disse, vamos tirar do jardim, amém? Mesmo assim, o amor de Deus já começou a operar, a misericórdia de Deus ainda operou no Adão e Eva, tanto é que ele fez umas roupas
matou um animal, fez umas roupas de pele e vestiu Adão e Eva. Amém? Louvado seja o Senhor. E não ficou por aí. Olha, depois apareceu a segunda, essa é a primeira queda que Adão caiu. Depois veja a segunda, o filho de Adão também, que é o Caim, matou o irmão. Conhecemos a história, e aconteceu. Então a humanidade toda, amém, ficou carecida da glória de Deus, amém? A Bíblia diz em Romanos que o homem pecou, em Romanos, acho que é Romanos 5, o homem pecou e destituído foi da glória de Deus. Já não tem mais a presença de Deus. Anda já errantemente, mas a graça do Senhor alcançou sempre. Deus não tira os olhos de nós. Nós abandonamos Deus, mas Deus não tira os olhos de nós. Você pode andar aí na tua vida, agora não quer saber, mas Deus está sempre com os olhos por cima de nós, porque Ele sabe que um dia nós vamos nos voltar a Ele e Ele vai nos receber. Amém? Então, graças a Deus, porque Deus é bom em todo o tempo e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia! Aleluia! E Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Então, o Senhor viu a situação e achou graça em Noé, e conhecemos a história. Chamou Noé, a raça criada. Lá Noé fez o barco, que também todos nós conhecemos, fez o barco e salvou a família dele. Aleluia pela família. Aleluia pela família. Você está em casa, você reúne. Você vem aos domingos na igreja, mas sempre quando chega em casa, marido para lá, os filhos para colar, não se importa com a família. Mas Noé, aleluia, a geração de Noé era uma geração que adorava a Deus. Aleluia. Por isso foi beneficiado Noé e a sua família. Que nesta manhã a nossa família seja beneficiada, seja encontrada por Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Que a nossa família seja encontrada por Deus. Nós estamos a contar essa história, mas hoje queremos viver do que Deus fez, porque Deus é o mesmo, amém? Deus é misericordioso. Então vimos que o Senhor levantou esse, levantou aquele, levantou Noé, chamou Abraão e tal, e por fim Moisés. E Deus viu que não havia nenhum justo sequer. Até a própria nação de Israel, que lhe representa as 12 tribos, né? Até a própria nação de Israel também falhou. Então vimos em João capítulo 1. Amém? João capítulo 1, verso 11 e 12. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que o pecado entrou por um homem. Amém? O pecado entrou por um homem e se espalhou para todos nós. Quem é que não tem pecado aqui? Amém? O pecado entrou em Adão. Adão é que pecou, Adão e Eva é que pecaram primeiro, mas isso tudo se espalhou a nós. Amém? Então, em João capítulo 1, verso 11 e 12. Vou já lá chegar. Jesus é o Senhor, glória a Deus.
Já estamos nessa pequena história de Gênesis, já estamos a terminar. Aleluia, aleluia, aleluia. João capítulo 1, verso 11, diz assim: antes destes dois versículos, antes de ler esses dois versículos, vou só referenciar no capítulo 3 de João, verso 16. Aleluia pelo amor de Deus. Aleluia pelo amor de Deus. Glória a Deus. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus nos ama. Deus nos amou. Deus nos ama. Nos amou quando Ele nos formou, nos amou. Estávamos no coração de Deus. Mas como a obra dele, ou o plano dele não pode ser frustrado, Satanás estragou lá o homem, lá no princípio, mas Deus deu a volta por cima. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus deu a volta por cima. E a glória da segunda casa é maior. Ele lá disse: muito bom, quando fez o homem. Agora, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, há uma festa no céu. Aleluia! Há uma festa no céu. Excelente. Agora, o homem lá do jardim ainda era só corpo, alma e espírito, mas com a liberdade dele. Hoje, nós temos o Espírito todo inclusivo em nós. Que privilégio! Que privilégio! Você que estava morto, você que estava nas trevas, você que estava perdido, você que não tinha Deus, agora tens o próprio Deus dentro de ti. É de pular, não é de chegar aqui e dormir. Amém? Não é de chegar aqui e olhar para o irmão se calçou, para a irmã se calçou o quê, se penteou como, se vestiu como. Amém? Porque agora o Espírito de Deus habita em nós. Louvado seja o Senhor. Então vamos ver como é que esse Espírito de Deus habita em nós. Primeiro, porque Deus nos amou e deu o seu Filho, amém? Jesus Cristo. Em João capítulo 1, diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus é o Israel, o povo de Israel. Amém? Amém? Mas, glória a Deus. Fala, mas. Estamos no verso 12. O que aconteceu? Mas a todos quantos o receberam. Fala, eu recebi. Eu recebi. Eu recebi. Glória a Deus. Mas a todos, não é alguns. Irmão, é triste se você está aqui e não recebeu, não fizeste aquela confissão de Romanos
capítulo 10. É triste. Se você vem aqui todos os dias só de vir, se você, Taça Maria, vai com as outras, irmão, se estás nessa condição, o Senhor está te falando essa manhã. Confessa. Crê com teu coração. Crê com teu coração que Deus existe, que o Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar. Crê e receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Amém? Porque aqui está dizendo, todos quantos receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! É para se alegrar. Você vai dizer, afinal costumam só me insultar. O poderoso Deus está em mim. Aqueles que costumam me rir. Aqueles que falam mal de mim. Aqueles que me riem quando eu digo que estou aí na igreja, estou aí no culto. Aqueles que me riem quando eu estou aí de moto com as crianças, andar nessa areia. Amém? Glória a Deus. Vale a pena. Amém, irmão? Vale a pena. Vale a pena andar mesmo nessa areia aí. Vale a pena apanhar táxi de moto, correr risco. Vale a pena. Temos aquele que é maior. Temos aquele que é superior. Temos aquele que é o dono da vida. Temos aquele que nos garante a vida eterna. Temos aquele que toma conta da nossa vida, nos toma conta, nos guarda, nos protege. Temos aquele que mesmo que estejas numa condição penosa, Ele está a te ver e vai te levantar. Temos aquele que diz que ainda que o teu corpo morra e volte ao pó. Amém? Porque todos nós que vivemos, chegamos num determinado tempo e chega aquele dia, o corpo vai ao pó. Amém? Se Cristo não voltar antes, todos nós, depois já dos 80, 90, aí já a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Todos nós, o destino é esse, porque essa carne já foi... recebeu maldição lá no pecado, amém? A carne, hoje essa carcaça aqui, já tem maldição toda, é paludismo, é tensão alta, é não sei o quê, é essas coisas. São as maldições do pecado, amém? Mas Deus vem nos dar uma vida que continua, vem nos dar uma vida que vence, aleluia! Mesmo que você está com megaquanga, sei lá, está com megafanhotos, mas tens uma vida superior. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem herança no reino de Deus. Você é herdeiro de Deus. Já imaginaram Deus que fez os céus e a terra? Você é herdeiro. Você herdeiro de Deus, irmãos, é para pular, é para agradecer, é para engrandecer, aleluia! Muitas vezes nós ficamos tristes, chegamos aqui, estamos a fazer nossas coisas, estamos a pensar, nossos pensamentos estão longe, porque nós não temos noção daquele que nós carregamos dentro de nós. Achamos que esse é só para nos dar assim uns petiscos, aquilo aí, as bênçãos, né? As bênçãos aqui na terra são os rebuçados, são os aperitivos, amém? Agora, a Bíblia diz que o que pedires, dar-se-vos-á. Você então toda hora pede, Ele vai te dar. Pede, Senhor Jesus, para pedir, vai te dar. Amém? Se procura, o que vais procurar, vais achar. São 3 coisas: pedir, procurar e bater. Ele diz, se pedir, dar-se-vos-á. Se procurar, acharás. Se bater, abrir-se-vos-á. Na questão do pedir, é só
aí no teu lugar, pedir, e Deus vai te dar. Na questão de procurar, você tem que andar. É um bocadinho mais de trabalho, não é isso? É um bocadinho mais de trabalho, mas também o Senhor vai te dar. Na questão do bater, já aí você às vezes tem um bocadinho de receio. Será que posso bater? Mas o Senhor diz que quem bater, abrir-se. Amém. E quem vai entrar? É o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso tudo para valorizar o Deus que nós temos. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar do nosso dia a dia, às vezes o que falamos não presta, às vezes o que pensamos não presta, às vezes o que imaginamos não presta, os maus desígnios no nosso coração, as palavras, as más palavras que nós pronunciamos, coisas que ferem a Deus, mas ainda assim as suas misericórdias se renovam a cada manhã, nos alcançam para nos conduzir a um fim proveitoso. Amém? Então vimos aqui, diz que todos quanto receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? De verdade? Então, se você crê em Jesus, estás abençoado. Amém? Se você crê em Jesus, estás? Então, em suma, o homem foi criado muito bom, mas depois pecou. Amém? Foi criado muito bom, pecou e as consequências do pecado até hoje estamos a colher. Mas Deus não ficou por aí, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Vocês estão a ver como é que a glória da segunda casa é maior? Da primeira casa tinha anos de vida limitados, mas da segunda casa é a vida eterna. Muitas pessoas pensam, bom, a vida eterna, eu pensava assim também, que a vida eterna é depois da morte, né? Não é? Depois da morte vai ter a vida eterna. A vida eterna é hoje, você recebendo. É hoje que você recebe a vida eterna. É hoje que você cultiva nessa vida eterna. É hoje que você trabalha para essa vida eterna. É hoje que você crê para receber essa vida eterna. A Bíblia diz: crê e ser batizado. Recebe essa vida. Essa vida é eterna, porque mesmo que o crente morra, na Bíblia o crente dorme. A morte do crente é sono. Mesmo que o crente morra, se você já é crente, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você morreu, mas o Senhor nosso Deus está nos dizer: você viverá, porque você já recebeu a vida eterna. Essa é a diferença. Ah, não, como é que então eu estou na igreja, não está me acontecer isso, mas a vizinha não vai na igreja nem nada, está a prosperar. Irmão, não é isso que está nos fazer reunir aqui. O que está nos fazer reunir aqui é a vida eterna. Aleluia! O que está nos fazer vir aqui é a garantia de que naquele dia que o Senhor voltar, nos encontre fazendo assim. E não deixe de fazer, não deixe de reunir.
Não deixe de invocar o nome do Senhor. Não deixe de cantar louvores. Não deixe de fazer o bem. Aleluia! Não deixe de fazer o bem. Louvado seja o Senhor. Amém? Essa é minha recomendação. Não deixe de fazer o bem. Permaneça em Deus. O Senhor diz: permaneça em mim e eu em ti, e verás a minha glória. Amém? Então não deixe de fazer o bem. Permaneça. O pecado jaz no maligno. O mundo está morto no mal. O mundo também jaz no mal. Então, mas graças a Deus nós estamos livres e nós agradecemos o amor de Deus que nos alcançou. Agradecemos o favor de Deus que nos alcançou. Por tudo isso, no dia de hoje, estamos gratos. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue a iluminar a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, para que possamos perceber aquilo que Ele é, que Ele é soberano, que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, que Ele é o El Shaddai, que Ele é o Adonai, que Ele é excelso Deus, que Ele é Jeová Rafá, aleluia, que Ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja, louvado seja, louvado seja. Eu agradeço a Deus pela atenção dos irmãos. Amém.